eu acho que, eu não sei se o torcedor já sabe, mas o Zé Ricardo, que foi contratado como segundo volante, que era uma posição de urgência, esse jogador tá lesionado. Teve que fazer uma cirurgia ontem, no 5º metatarso, e ele tá de fora aí por pelo menos 2 meses. Então, é um jogador que a gente não conta. Então, se a gente não contava com ele, a gente deveria ter trazido ele e mais um. Era o Zé Ricardo como oportunidade de mercado e um jogador para ficar à disposição do treinador de cara, de imediato. Mas era um jogador digamos assim, um jogador mais jovem que poderia ser um potencial para a posição. Poderia, mas teria que ter sido trazido, né? Teria que ter vindo. Então, eu acho que o momento realmente caberia ter trazido 2 volantes. Espera aí, Zangado. Toda vez que você tá falando sério, o Zangado chega e quebra. Quebra toda vida, cara, toda vida. Impressionante. Esse aqui é o pescoço. Fica aí, pescoço. Não, esse aqui. Não, quem tava na minha cabeça era o pescoço. Aqui tá o Zangado, ó. Então, assim, é importante, cara, que a gente entenda o espírito da competição. O clube entenda o espírito da competição e saiba transmitir para os jogadores, esse é meu ponto de preocupação, o que é necessário fazer e qual mentalidade seguir para seguir firme e forte na Série B. A Copa do Nordeste falta uma partida, falta um jogo. É um jogo muito difícil, mas é só um jogo. A gente não pode depositar o emocional da gente nessa partida. E eu acho que isso teria que ser sido construído junto ao elenco. Eu me temo muito com o pós-Copa do Nordeste, porque eu preocupo tanto com o título como com a derrota. Da mesma Os forma. dois. Com Porque é certeza. um clube que não sabe lidar com a vitória, não sabe vencer. Hoje, né? Não tem maturidade para vencer. E também não sabe lidar com as derrotas porque se abala demais. Então eu acredito que a gente precise construir desde já uma mentalidade de equilíbrio. Né? A gente sempre fala que a mentalidade vencedora. Não, não é só sobre isso. É sobre equilíbrio, sobre propósito. É sobre o que é a temporada para o Ceará. A gente precisa montar uma temporada. A temporada não termina quarta-feira. Ela segue e segue com a competição mais importante. Então a gente tem que trabalhar, correr atrás, porque já estamos tendo que correr atrás e se preparar, porque a temporada não vai ser fácil não, Douglas. Cara, pois é só sobre essa questão do volante, né, o Zé Ricardo, a assessoria de comunicação pelo menos trouxe a informação, né? Ano passado o Ceará contrata Matheus Peixoto machucado, o Peixoto mal jogou com a camisa do Ceará, ficou se recuperando, ficou tratando a lesão e foi aquela contratação ali que todo mundo criou expectativa, mas no final todo mundo foi feito de besta, né? Porque o Ceará contratou um atacante lesionado com a lesão que não era simples e todo mundo se iludiu, achando que ele ia ter um centroavante ali, que poderia resolver a parada, e não resolveu. E o que acontece? O Ceará recupera ele, e aí agora esse ano ele já está no Goiás, marcando gol e tal. O Ceará agora contrata Zé Ricardo, tá? Pelo menos fez a obrigação, que é informar o torcedor, né? Mas é nada mais do que a obrigação. E aí, através da assessoria de comunicação, falou isso, né? Que o Zé Ricardo realizou o procedimento cirúrgico no 5º metatarso do pé esquerdo, no sábado, e o clube já tinha ciência prévia da lesão e o departamento médico optou pelo procedimento visando acelerar a reabilitação do atleta. Até que esteja plenamente recuperado e em condições de jogo, o Ceará não terá custos sobre os vencimentos do atleta, tá? Então, pelo menos isso, não vai ser um custo, não vai ser um gasto, mas. O Ceará precisava contratar um segundo volante, cara, para jogar agora, tá? Eu entendo você, de repente, contratar um jogador pensando em recuperar ele mais para frente. Beleza, ok. Né? O Saulo Mineiro foi até um caso desse, que veio para cá, cuidou do coração e tal. Mas você precisava ter contratado o volante titular. A gente criou a expectativa que o Zé Ricardo iria jogar agora, não na próxima janela. Porque deve ser pelo menos 2 meses. A próxima janela abre em julho, né? E aí a gente tem esse problema. O Arthur Rezende aí é o titular, talvez o Guilherme Castilho seja utilizado nessa posição, caso o Barroca prefira assim, mas a gente precisava realmente, como o Klaus falou, que contratasse, né, cara? Contratasse um cara para jogar, para realmente atuar. Aí acabou sendo aquela contratação meio pirulito novamente, né? Assim, olha aí, ó, um cara de Série A, do América Mineiro. Aí no final das contas traz a informação que ele tá lesionado. O torcedor tá cansado, né, bicho? Tá cansado, Douglas. Esse é o ponto. O torcedor do Ceará tá cansado. Porque assim, cara, eu entendo demais a oportunidade de trazer o Zé Ricardo, que era um jogador bem quisto pela... Lá vamos falar de seriedade, né? Que é bem quisto, né?
análise geral aí de jogadores da posição, é um jogador que tem valor, foi considerado até como um interesse do Palmeiras no futebol dele, mas é um jogador que está passando por um momento ruim da parte física. Você não pode trazer ele como uma solução que você precisa para hoje. Ou seja, na minha opinião, o que é que falta? Método. E esse método está dentro do departamento de futebol do Ceará, cara. O que é que a gente precisava? De um jogador para ser substituto imediato do Arthur Rezende, que oscila muito. Foi trazido o Zé Ricardo. Ah, mas o Zé Ricardo vai ter que operar. Se ele vai ter que operar, ele não é um substituto imediato. Mas ele é uma oportunidade de mercado. Então traz ele como oportunidade de mercado e traz mais um volante. Eita, que agora encheu de periquito. Peraí. Agora enlouqueceram. Peraí, galera, peraí. Você começa a falar, eles acham que tu tá chamando eles. Então, assim, tem que ter método, cara. Tem que ter uma leitura de timing. O timing do Ceará sempre é ruim, né? Trouxe o Léo Santos, que até agora não é nem opção para o treinador. Então, certamente tem algum problema físico que está sendo recuperado para poder jogar. O Bruno já está à disposição, beleza. Só que o Bruno foi uma situação diferente. O Bruno foi uma demora. E a gente teve... Cara, na boa, a gente teve 4 meses para saber que o Aguilar não era o goleiro ideal para ser reserva do Richard. A gente teve 4 meses, Douglas. 4 meses. A porra de 4 meses. Entendeu? Eu fico puto com isso. Porque teve 4 meses para dizer, porra, velho, eu acho que o Aguilar não é o ideal, a gente precisa trazer mais um goleiro, vamos pro mercado e vamos acertar logo com um goleiro. Foram fechar com um goleiro no último dia de janela, pô. Pô, é brincadeira, cara. É brincadeira. Se fosse uma coisa de... como é que eu posso falar? Uma coisa que não fosse tão óbvia trazer um goleiro, se não fosse uma prioridade trazer um goleiro, mas, porra, bicho, se tava todo mundo ali percebendo a necessidade desde o primeiro mês, desde a primeira... Sabe qual foi o jogo? Ceará e Pacajus, 4-0 pro Ceará. Aquele jogo foi 4-0 pro Ceará contra o Pacajus, todo mundo disse, vamos precisar de um goleiro. Naquele jogo. Óbvio, assim, óbvio. O Ceará foi contratar um goleiro no último dia de janela. De quem é a culpa? Alguém é o culpado disso. Tem culpados disso. Entendeu? Tem um grande culpado disso. Então tem que saber quem é. E onde está o erro disso aí? Por que demorou? Por que se levou tanto tempo para poder trazer um goleiro? E, na minha opinião, tinham goleiros melhores do que o Bruno para trazer. O Campeonato Paulista estava cheio, a gente não trouxe nenhum de lá. Então, eu acho que a gente tem aí uma situação em que as coisas óbvias no Ceará demoram a ser feitas, cara. Falta agilidade, falta dinâmica, falta leitura. E as coisas parecem que são proteladas, empurradas com a barriga. Esse foi um corte aqui do BPR, então você vai chegar naquele likezão, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo corte, hein? Valeu, bora Vozão, bora pro racha.